Seja bem-vindo, tá? Hoje a gente vai falar sobre os principais manejos aplicados na piscicultura na época de frio, tá bom? Hoje é nosso tema, hoje na nossa live aqui. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, tá? Chegando aqui agora. E hoje a gente tem um convidado especial, tá? Doutora Gilmara, tá? Doutora dos peixes, mais conhecida. A gente já está com ela aqui online, tá? Então ela vai estar compartilhando o conhecimento dela aqui com todos vocês. Aproveitem aí, tá? Tirar dúvidas de vocês. E é isso. Antes de começar, vamos ver como é que tá o som, a imagem aqui, tá bom? Se dá para passar. Ricardo, tá aí, Ricardo. Não deu para atender da ligação, depois eu te ligo aqui, tá bom? Chefe Davi, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Em Angola. Em breve estaremos em Angola, tá? Região da África, logo, logo. Boa noite, certo? Boa noite, boa noite. Pessoal, como é que tá o som? Tá aí bom? Certo, a imagem. Beleza, beleza, todo mundo ok. Deixa eu só. Opa, esqueci de ativar aqui. Procurar aqui também poder ver os comentários de você. Seu Edinaldo, boa noite a todos. Então vamos lá. Ver se eu consigo aqui. Arthur, boa noite. Boa noite a todos vocês. Som está ok, Gabriel, então tá ok. Show de novo. Então, vamos aí. Tá ótimo, então vamos embora. Pessoal, vou pedir uma coisa a vocês. Quem está produzindo aqui no frio? Quem está sofrendo com a produção no frio? Quem passa pelo período de inverno, né? Isso também é importante, né? Quem você está sofrendo aqui, aproveite, tá? Deixa eu ver aqui a outra dúvida. Quem tiver dúvida também, deixa aí, tá bom? Vamos embora. Vou chamar aqui a doutora Gilmara, tá aqui ela, convidar. Deixa eu ver. Chamei aqui, vamos ver se ela entra aqui ao vivo. O frio aqui está tenso. Boa noite, doutora. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. É doutora Gilmara ou só Gilmara? A forma que quiserem. Tem gente doutora, tem gente que me chama de Gilmara. Pode ser como é. Então ótimo, tá? Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, à nossa comunidade, tá? Quero agradecer, primeiramente, pela tua disponibilidade, tá bom? Pessoal, espero que você já aproveite o máximo com a doutora Gilmara, tá? Com a Gilmara. Fique à vontade de tirar dúvidas de vocês. Olha, a gente vai estar aqui no bate-papo, umas perguntas, tá? Uma relacionada a frio. Principalmente, acho que nós aqui estamos no Nordeste, né? Estamos aqui no Nordeste, que para nós o tempo é constante, aqui a temperatura é a mesma. Frio para nós aqui é 27 graus, já está fazendo todo mundo aqui com moletom aqui com frio. Tá bom? Então, mas vocês que estão aí já na região sul, sudeste, aí já pega bem bastante, sofre já, tá? Deixa eu só puxar aqui. Pessoal, fica à vontade. Eu vou, primeiramente, parabenizar você estar aqui. Espero que o nosso público aqui consiga tirar todas as dúvidas possíveis, tá? Primeiramente, fica à vontade, Gilmar, para fazer sua apresentação, quem é Gilmar, o pessoal entender como é que você trabalha, presta consultoria, enfim, fica à vontade, tá bom? Bem? Tudo. Tá ok aqui. Pessoal, o som tá ok? Vê aí. Se der algum problema, vocês me avisam. Então, pessoal, eu sou bióloga de formação e desde que eu me formei, sempre trabalhei na área de com consultoria na área ambiental. Trabalhei muito em usina hidrelétrica, fui inclusive coordenadora ambiental de uma usina hidrelétrica. Então, vim dessa formação. Eu fiz mestrado, doutorado, fiz 2 pós-doc, agora chega de estudar, vamos colocar tudo em prática, né? Chegou a pandemia, eu me vi presa dentro de casa, né? Todo mundo ficou preso dentro de casa. Eu falei assim, gente, não posso ficar, preciso fazer alguma coisa para o pessoal. Isso aí surgiu a Doutora dos Peixes. Foi a partir daí que eu comecei a divulgar um pouco do meu conhecimento aí nas redes sociais.
e deu muito certo. O pessoal gostou bastante, tem certo. E ao mesmo tempo eu abri uma empresa de consultoria para mim, já mais voltada para a área de produção, né? Eu trabalhei no mestrado e no doutorado com a parte de reprodução de peixes nativos e a cultura, com a parte de produção, e comecei a sentir essa necessidade do produtor do conhecimento que estava na academia, nessa essa universo, né, de conhecimento, essa bagagem de conhecimento que os pesquisadores têm e que não chega no produtor, né? Então, eu vi muitos produtores precisando de apoio, de ajuda técnica, e aí foi que eu quis abrir a empresa e começar a prestar consultoria. Então, hoje eu faço consultoria em criação de peixes, né, principalmente tilápia, mas também é um universo bem complexo aí o sistema de criação de tipo de pesqueiro, e atendo mais especificamente no sul de Minas. Hoje eu moro em Varginha, na cidade do ET, e atendo. Na hora que falou, eu me lembrei. E aí eu atendo aqui no e também atendo São Paulo, atendo Zona da Mata, né, Mineira, ali próximo a Juiz de Fora, e no Brasil todo. Eu faço Então, a gente está aí, assim como o Gustavo, para ajudar o pessoal a ganhar dinheiro. Foi muito bom. Então vamos aqui logo para algumas perguntas. Tem muita gente fazendo aqui perguntas muito boas, tá? Gilmar, fica à vontade. Se você vê alguma pergunta que você vê, não, essa aqui é ótimo, dá para estar respondendo, fique à vontade, tá? A gente vai ter um momento de tirar dúvida deles também, mas aqui é bem interativo, não tem muito esse. Qualquer pergunta que venha aqui é bem-vinda, no ponto de ajudar ao máximo, tá? Uma coisa que eu vejo muito, tá? As pessoas sofrem no frio. Eu tinha cliente no Rio Grande do Sul, na verdade, ter ideia, tá? Eles conseguiram sair. Mas, assim, uma das coisas que eu vejo muito, né, é a preparação. Como é que o produtor ele pode estar se preparando? Na verdade, agora acho que já está na época do É, frio, né? Mas o que que ele poderia fazer para se preparar para enfrentar esse desafio do período de frio, né? Qual seria os manejos? O que que ele poderia estar fazendo? é, uma coisa muito importante dentro da cultura, tá? Muito importante para o psicólogo é um termômetro, né? Eu falo pro pessoal que eles têm que ter um termômetro para eles conhecerem qual é a temperatura, porque a temperatura ambiental a gente consegue perceber, até o celular dá, né? Mas a temperatura da água é diferente, né? Então, e cada região a gente tem essa oscilação climática acontecendo em um momento, né? Então, a gente algumas que abril já estava muito frio, março já estava, a temperatura já estava bem baixa, e há outras regiões agora que está começando a, a baixar um pouco a temperatura, né? Entrar mesmo no frio. E aí o que a gente fala é que a preparação para o frio ela tem que vir antes, né? A gente tem que conhecer, né, quando é que esse frio chega, mas a gente já tem que preparar esses peixes antes desse frio chegar, né? E a gente prepara então, com dois fatores principais: qualidade de água, tá? Então, uma qualidade de água legal vai ajudar o seu peixe a enfrentar esse frio de uma forma mais tranquila, tá? Também, no nutricional. Peixe bem nutrido, a chance dele passar o frio com uma maior é muito maior, né? Então, eu pontuo essas coisas principais: qualidade de água e nutrição, tá? Como uma preparação para o inverno. Show de bola, muito bom. E você falando isso aí, até aqui uma dúvida que eu sempre, assim, é assim que você prefere. Pareceu bem que eu peguei logo ela, deixa eu te perguntar. Na época do frio, rapaz, é até importante. O rapaz perguntou aqui, deixa eu ver qual é o nome dele, só para poder pegar bem aqui. O Felipe. Felipe perguntou: posso colocar levino para engordar nessa época? Por exemplo, ele está se programando para poder fazer o povoamento, acredito que é no frio. O que que ele tem que. Qual seria a recomendação? Ele pode, não pode? Quais são os cuidados que ele tem, se puder, né?
Sim, ele pode, né, iniciar aí um processo de engorda, e na verdade ele só não vai ser um processo de engorda semelhante ao período em que as temperaturas são ideais, né? O peixe ele vai ganhar peso, mas não vai ganhar então ele ganharia aí acima de 26, né, que seria a temperatura ideal. Então, ele pode iniciar esse processo, só que esse processo ele tem que ser muito mais cuidadoso, o controle da ração ele tem que ser muito mais cuidadoso, tá? E é interessante você, até já vou responder a pergunta aqui de um que falou assim, na época do frio não se deve de maneira nenhuma alimentar os peixes. Se o peixe estiver com apetite, alimente, mas não em grandes quantidades. Então tem que ser tudo muito bem dosado, né? Às vezes a gente fala que, por exemplo, você vai medir lá, você tem que dar 5 quilos de ração. E aí você vai dando aos poucos, não dá isso tudo de uma vez. Então, não alimentar também de forma nenhuma, eu acho que é também um pouco arriscado. Se o peixe tiver com apetite, você alimenta. Se não tiver, você reduz essa alimentação. Então, dá para iniciar sim, dá para ter um ganho de peso, mas ele vai ser bem inferior. Às vezes não vai ter, vai ser só uma manutenção desse peso desse peixe para depois ele entrar na fase melhor aí. Muito bom, tá? Tem muita pergunta, né? A gente já aparecer aqui umas muito boas. Mas vamos. Só completar Oi. aí, existem algumas pisciculturas que fazem uma estratégia, tá? Para manter grandes estoques de alevinos, principalmente alevinos. E às vezes a pessoa precisa do alimento para iniciar o ciclo mais quente, segura um pouco esse manejo alimentar ali de manutenção durante a época de frio, tá? E aí, depois que ele volta, né, que depois que volta a temperatura, alimentar esse peixe consiga absorver, a gente tem um processo que chama-se ganho compensatório. A tilápia pode, aí nós estamos falando de tilápia, tá, gente? A tilápia ela pode ganhar aquele peso que ela não ganhou no período de inverno uma forma mais expressiva. Então, o que ela, para ela ter ganho naquele período ali de 2, 3 meses, ela consegue retomar esse peso. Ganho compensatório, tá? Então, o pessoal segura esse alevino, dá uma ração de manutenção, a hora que volta às temperaturas ideais, ele volta a ter aquele ganho que era para ele ter tido na época de inverno. Entendi. Tá ótimo. Gilmar, o pessoal tá falando aqui do som, ele tá um pouco falhando, não sei se é a internet, alguma coisa, vê se é realmente isso. E aí? Deixa eu apertar esse telefone aqui para a gente melhorar esse som. Pessoal, vê se está falhando alguma coisa. Para mim aqui estava falhando, só para poder recordar. Aí que vi aqui duas pessoas aqui comentando. Tá melhor? Só isso. Para mim aqui está ótimo agora, tá? Pessoal, tudo ok agora? Rapaz, tem muita dúvida aqui sobre o frio, não? Fica à vontade para tirar alguma dúvida aí. Eu vi uma pergunta muito boa aqui, mas depois eu faço ela aqui. Uma coisa que a gente sabe que por exemplo, a gente tem um caso, né, que o produtor, ele chegou não sei, 2 anos atrás, ele teve uma dificuldade de venda, comercialização não vendeu. Esse peixe, ele ficou entrando na época do frio com 1,1 kg, tá? De uma densidade aí de 4 quilos por metro quadrado em vez de escavado. A pergunta é o seguinte, existe um método para a gente fazer durante esse frio lá. Antes, vamos ver que o produtor não fez aquele método que você falou anteriormente. Não preparou água, não fez nada. Então, e agora que ele está no meio, que ele não se preparou, ele está assistindo a nossa live aqui agora, nesse momento, quais seriam os procedimentos que ele deveria fazer nessa época, nesse período do frio, para esse peixe crescer, ou então ele manter, né? Na verdade, se ele manter esse crescimento sem perder, né? Existe um processo, doutor? Ele pode continuar esse mesmo processo. Esse processo que a gente propõe fazer anteriormente, ele pode fazer isso no frio. Então, o que ele vai fazer durante o frio? Ele vai
controlar bem a ração, observar se os peixes estão comendo. Ele vai, o que a gente chama aqui em Minas, tratar esse peixe a pão de ló, né? Ele vai ser o filhinho dele, vai observar principalmente oxigênio, temperatura, ver se a temperatura não está oscilando, né? Porque a temperatura nada mais é que a gente conhecer como que está ali. Por exemplo, eu tenho um cliente hoje que ele está com peixes já em torno de 600 gramas, então um peixe que já poderia até ir para o abate, tá? E o que que ele tá, o que que a gente está fazendo com ele? Época de frio. Então, eu chego lá de manhã, a temperatura está 17. Mas o peixe está vindo para alimentar. Então, ele, né, o peixe acostuma, né, com a presença do tratador ali. Então, o peixe está vindo alimentar. O que que eu faço? Eu começo a fornecer a ração, principalmente nos horários mais quentes. Então, eu preciso assim, de manhã está 17, mas ali em torno do meio-dia, ela sobe para 19 e 20. Então, eu dou preferência para alimentar esse peixe nesse horário mais quente, tá? Então, mesmo que ali de manhã, por exemplo, está 17 graus, igual eu falei, o peixe está vindo para comer, ele está com interesse, ele está com interesse ali na, na ração, eu mesmo assim eu deixo para alimentar ele num horário ali do dia um pouquinho mais quente, por quê? Porque ele vai aproveitar melhor esses nutrientes da ração, né? A gente sabe que o peixe é dependente da temperatura externa e o metabolismo dele vai funcionar melhor numa temperatura ali próximo de 20 para cima, tá? Então, a gente pode tomar isso como uma base ali. A temperatura chegou entre 19 e 20, alimenta esse peixe bem devagarinho e vê como que tá. Sobrou ali um pouquinho de ração para alimentação. Deixa para alimentar no outro dia. Reduzir para uma vez por dia, sempre no horário mais quente. Então, tudo isso vai ser ali bem um manejo bem mais refinado, um olhar bem mais clínico ali, para ele não perder essa biomassa econômica aí nessa fase já final dos peixes, entendeu? Entendi. Então, ótimo. A gente vê, muito bom isso, a gente vê muito, né, até a questão, tem até um cliente meu, a gente vê muito sistema de alta densidade hoje, né, acredito que não sei se tu teria tanto cliente que nem a gente encontra muito, então, eu vejo principalmente em Santa Catarina, algumas regiões que passa muito mais frio do que algumas regiões do sul-sudeste, e Sim. aí eu vejo que eu não tenho essa experiência tanta, talvez você tenha mais do que eu, sobre estufa. A estufa seria uma alternativa para esses produtores que estão produzindo em alta densidade em tanque suspenso? Isso é uma Com dúvida certeza. até minha. É, com certeza. A estufa ajuda muito, né, a manter as temperaturas um pouco mais elevadas, né? E aí a gente tem que ficar atento a duas questões. Quando a gente tem temperaturas nesses sistemas super intensivos, né, com altas densidades, a gente tem uma questão sobre a qualidade de água. Então, a gente tem o efeito ali, às vezes, do nitrito, que fica um pouquinho mais alto, presença de, não presen, né, presença de nitrito, presença de amônia em alguns momentos, né? E o que que acontece? Quando você aumenta a temperatura, isso tudo fica mais tóxico, vamos falar assim. E quando as temperaturas estão mais baixas, isso diminui um pouco. Ele está ali presente também, mas ele diminui um pouco a toxicidade. Então, isso prolonga um pouquinho mais. Então, assim, a estufa é legal para essas épocas de frio, né? Ajuda a subir a temperatura, mas a gente tem que ficar atento só a essa questão do super intensivo com relação a essas altas temperaturas. E sobe mesmo, tá, Gustavo? A temperatura sobe mesmo. Às vezes tem pessoal que faz um manejo, principalmente na época, os reprodutores, na época de frio, eles costumam tirar os reprodutores de um viveiro escavado que é aberto, né, que não tem estufa, e coloca, eu tenho um cliente que faz isso, e coloca no viveiro escavado que tem estufa. As tilápias começam a reproduzir já em agosto, julho, final de julho e agosto. Elas começam a entrar em processo de reprodução porque a temperatura sobe a um grau que elas começam a estimular a reprodução delas até antes do frio acabar mesmo. Então, a estufa realmente é uma excelente alternativa. Não, show de bola.
Ele falou na parte de reprodutor, né, é uma coisa importante, que esse reprodutor que faz essa adequação, né, ele consegue se sair na frente do mercado, ele consegue já fazer a reprodução antes dos demais, Sim, que seriam os concorrentes, né? exatamente. Olha, aqui tem uma pergunta muito boa, essa aqui é do Esvaldo. É verdade que o soprador ele é melhor no tempo frio porque aquece um pouco mais a água, principalmente à noite? Essa até eu quero saber agora também. O, É so- verdade? o soprador, ele traz bastante benefício, assim, com relação a termos de qualidade de água. E eu não digo até que... Porque ele sai um pouquinho... Ou a temperatura do ar, ela sai um pouquinho mais aquecida, tá? Até se você colocar a mão na banheira ali, você vai ver que tá um pouquinho mais quente. Mas o que que acontece com... Não vai esquentar o ar a ponto de esquentar a água, mas ele ajuda a estabilizar a temperatura. Ele não deixa a temperatura variar muito. Então, quando você tem, igual eu falei para você, a temperatura está ali 8 da manhã, 17 graus, e ela vai subindo gradativamente ou descendo gradativamente à noite. Então, essa variação brusca o soprador ele ajuda nisso, né? Diferente de um tanque que não tem um soprador, por exemplo, se der uma geada, se der uma variação brusca de temperatura, os peixes vão sentir mais. Com o aerador, isso é gradual, né? Então, não é nem que ele aquece a água e deixa a água quentinha, mas ele diminui esse processo de variação brusca de temperatura. Não, muito bom. Aí aqui tem até uma pergunta boa, isso aí, até pegando a parte da temperatura aqui do soprador. Aqui para nós, no contexto do soprador nas águas de alta densidade, o soprador ele deixa a temperatura em 30, 33 ali, até eu tomo muito cuidado com isso, tá? Justamente esse manejo da temperatura sobre a ração, Sim, porque numa experiência nossa, o produtor quis aumentar a densidade, se tomar algum cuidado, e a gente acabou teve alguns problemas no manejo dele relacionado à ração e temperatura, né? Que existe aquela faixa ideal que a tilápia ela consegue, como você falou, acima de 20 ela consegue ali ter uma boa alimentação, um bom desenvolvimento, e ela consegue fazer uma boa digestibilidade daquela ração. Aqui foi o Helder perguntou, e no nosso Maranhão, Piauí, não existe frio. Não, realmente, não existe frio, mas a gente tem que se preocupar com a temperatura quente também, é, tá? Essa é a maior, então, nós estamos aqui no extremo, né? Quem está no frio, nós aqui também estamos no quente. Então, nós temos que também estar preocupados com a temperatura quente também acima do permitido, principalmente para a tilápia, né? A tilápia, com principalmente, é muito é, sensível, com correto? a temperatura baixa, por exemplo, favorece a presença de oxigênio, né? Porque o oxigênio é um gás, então se a temperatura está mais alta, ele volatiliza mais, então ele está menos presente ali. Nas temperaturas baixas, eu tenho uma maior disponibilidade de oxigênio. Então, a gente está nos extremos mesmo. Um tem que tomar cuidado com a baixa temperatura, o outro tem que tomar cuidado com as altas temperaturas. Não, isso é verdade. E aqui acho que você respondeu a maioria das perguntas que eu tinha aqui nas outras dúvidas, mas uma questão. É, durante, assim, qual são o principal, a temperatura é importante, né? A pessoa visualizar ela na questão da água. Mas tem outro parâmetro que ele tem que ver no caso, por exemplo, ele está com o aerador ligado. Não, como está frio, né? A tendência é que tenha um maior grau de saturação, né? De oxigenação. Qual seriam os outros cuidados que ele queria ter com a outras qualidades de água, tirando, no caso, a temperatura? No inverno, o cuidado maior é com oxigênio e com temperatura, né? No inverno é que a gente tem esses processos de inversão térmica, né? Onde você tem uma maior estratificação, né? De temperatura e oxigênio. Então, na parte baixa, temperatura mais baixa, com menos oxigênio, temperatura de cima, temperatura um pouquinho mais alta, né? Na parte de cima, temperatura mais alta, e níveis de oxigênio mais alto. Quando isso inverte, é o que dá os casos de mortalidade, né? Que a gente fala. Morreu o peixe pela manhã, muito provavelmente é por causa dessa inversão térmica. Então, no frio, os dois principais parâmetros são temperatura
e oxigênio. E aí os outros parâmetros, eles vai diferir um pouco do tipo de sistema que você tem, né? Então, a gente preconiza aqui também a alcalinidade, porque a alcalinidade, ela estando nos níveis ideais, a gente tem uma manutenção dos níveis da variação do pH. Então, o pH varia menos, né? Então, se você tem uma alcalinidade boa, a chance de você ter também variação de pH, ela é menor, né? Então, porque ele varia, né? Assim, todos os parâmetros variam ao longo do dia, mas essa oscilação, quanto menor, melhor, né? Ótimo. Uma coisa que você falando aqui, né, que quando você tem esse desequilíbrio, principalmente para mim aqui, eu sentia muito a questão do crescimento, que é no quente, né, aqui. Uhum. Se jogar a ração aqui para nós, o nosso manejo do quente, em temperatura acima de 31 graus, a gente tem uma variação também, vai ter uma variação no pH, dependendo da alcalinidade, no caso, seria uma soma exata, como 2 mais 2 4, seria, no caso, a falta de crescimento nas biometrias. A gente consegue avaliar através desse dado. Por isso que a gente sempre bate nesses dados também aqui no quente, né? É, Tem uma pergunta bem aqui. né, Gustavo? Porque Oi? consegue ver isso direitinho. A gente sabe se o peixe está crescendo, se a qualidade de água não está legal, alguma coisa está acontecendo ali. A gente consegue fazer essa conexão, né? É importante a gente falar isso para o produtor, porque às vezes o produtor acha que fala assim, não, mas como é que você está vendo isso? Mas olha só, o seu pH fez isso, o seu oxigênio, o seu peixe está assim. Nossa, então assim, essa conexão existe. Então é legal de esclarecer isso pro pessoal. E uma coisa, né, que a gente está falando, às vezes a gente fala muito em piscicultura, né? E aí o piscicultor, assim, né, pessoal, às vezes a pessoa pensa que a piscicultura, eu digo isso sempre aqui, né? A pessoa pensa que piscicultura é ter água e jogar ração, mas o mais forte, na verdade, é criar água. A gente se cria água e não se cria o peixe. Porque tendo boa água, a gente tem bom crescimento, bons lucros, né? Na verdade, isso que é o principal. Sem Tem uma pergunta aqui que até eu acho que ele sei que é mais uma coisa importante. É aconselhado usar algum tipo de aquecedor na água? O nome dele é bem complicado aqui, mas é. É aconselhado usar o aquecedor de água, no caso, para a piscicultura? Existe essa tecnologia? Na verdade, eu nunca encontrei, nunca vi, na verdade. A gente usava muito laboratório, mas para grandes, no caso, projetos comerciais, teria aquecedores, doutora? Sim, existe a possibilidade de fazer o aquecimento através de equipamentos, tá? Eu já vi isso em laboratórios de reprodução, né? Onde a gente precisa manter uma temperatura ideal, até para você saber exatamente o momento em que o peixe vai reproduzir, né? Que vai desovar. Então, a gente consegue fazer isso dentro do laboratório. Eu acredito que isso seja mais viável em ambientes mais controlados, né? Por exemplo, sistemas fechados, onde você precisa fazer esse tipo de controle. Você instalar um aquecedor, por exemplo, num viveiro escavado, vai depender muito da necessidade sua aí de produção, quais são os seus objetivos, porque é importante lembrar que isso vai ter um custo, né? Vai ter um custo aí de energia, às vezes. Então, assim, é possível utilizar, sim, aquecedores para criação de peixes, mas tem que ver a real necessidade, o objetivo daquele produtor em específico e se é viável até financeiramente. Entendi. Isso é muito interessante, porque faz muita pergunta que eu fico só olhando no computador. Pode? Não, o que a gente conseguir responder, a gente Vamos responde. lá. Eu acho sobre essa questão, uma coisa que eu estou perguntando aqui, sobre a questão dos aeradores. O produtor está aqui perguntando, para aeração no período do inverno, é melhor, no caso, usar o aerador chafariz? E uma outra pergunta, vou logo casar junto com essa. E profundidade influencia nessa época também do tanque, do viveiro em si? Sim. É, a profundidade influencia bastante, né? Eu, quanto menos, vamos dizer assim, a gente tem uma profundidade ali ideal, né? Que a gente preconiza aí para o viveiro escavado, né? Vamos falar de viveiro escavado, que é ali em torno de até 1,5 m, né? Porque senão a gente começa a ter esse processo de estratificação que eu falei. Então a gente começa a ficar diferente a temperatura
do médio superior para o médio inferior do seu viveiro escavado, se ele for muito profundo, né? E pode acontecer esse processo que eu expliquei anteriormente de inversão térmica e pode acontecer a morte de peixes, né? Então, viveiros escavados, normalmente isso é característica de lagos e açudes, né, mais antigos. Hoje, quando a pessoa vai fazer já uma piscicultura já planejada, ela já pensa nessa questão da profundidade. Mas muita gente tem açude, tem viveiros já mais antigos, lagos, que utiliza, né, para a criação de peixes. E é legal ficar atento a esses locais mais profundos, né? E costuma ser até um local onde o peixe fica ali na época até mais fria, né? Ele é um local que ele fica ali até para se proteger de variação, dessas variações de temperatura muito bruscas. Então, tem influência sim a profundidade, isso tem que ser observado, assim como viveiros muito rasos também são ruins, né? Então, a gente tem que dar ali um conforto em termos de profundidade, né, para os peixes, para que esse processo aí de estabilização, né, da qualidade de água ela aconteça. E com relação aos aeradores, o aerador, ele acaba, dependendo da situação, ele acaba fazendo esse processo de misturar a água, né? E aí pode ajudar a não acontecer esse processo de estratificação. Né? E aí a gente tem que avaliar a utilização desse aerador com relação à disponibilidade de oxigênio, a questão da utilização de gasto de energia. Então, assim, é legal a gente avaliar esse funcionamento, quanto ele está sendo efetivo, tá? Mas o aerador, ele pode fazer essa função aí de misturar a água, assim como o vento mesmo faz, né? Nessa época que venta um pouquinho mais também, é o processo que o vento faz, né? Então, a gente tem que avaliar todo esse processo, mas ele funciona dessa forma também. Muito bom. Gilmar, existe algum tipo de produto que o produtor pode estar adicionando na água para ele poder melhorar o manejo dele? Algum tipo de probiótico, algum tipo de jogando sal, enfim, qual tipo existe alguns métodos desses a ser aplicado na água para poder auxiliar esse manejo Você fala em questão do frio, né? do frio, sobre o frio, né? Estamos falando aqui sobre. Tem umas perguntas sobre reversão sexual, sobre tilápia aqui. Eu não queria entrar porque nosso tema aqui é frio. Mas aqui está falando sobre densidade, enfim. Aí eu fico aqui pegando só dos frios. Uhum. E aí, o que acontece? A utilização de probiótico, ela é muito bem-vinda, né, em várias situações, porque a gente ajuda aí na parte biológica, né, desse viveiro escavado, desse sistema de criação, mas ela não é prioridade em termos de proteção, vamos dizer assim, ação em relação ao frio, tá? Então, ele traz, o probiótico traz uma ajuda em relação à questão biológica e à questão de compostos nitrogenados dentro do seu viveiro aí, ou do seu tanque, tá? Agora, a utilização de sal, ela é essencial. Então, todo piscicultor tem que ter uns sacos de sal ali no seu depósito, do ladinho do saco de ração, porque é um tipo de produto barato, de fácil utilização e traz muito resultado com relação à proteção dos peixes no frio, né? A gente tem a ação do sal ajudando na produção de muco, né, dos peixes, e isso favorece a proteção externa. Então, porque principalmente quem tem a necessidade de fazer manejo, na época de frio a gente evita fazer manejos, né? Exatamente para não causar nenhuma injúria no corpo do peixe, e isso abre portas para algumas doenças, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas o sal, ele ajuda muito nisso, né? Principalmente a pessoa que precisa fazer manejo na época de frio. A utilização do sal traz um benefício muito grande para o controle osmótico ali do peixe, tá? Em frente a esse estresse, né? Porque o manejo é um estresse para os peixes.
e ajuda também na proteção externa, porque ajuda na produção de muco e ajuda porque o muco é a primeira defesa do peixe. E ali, o muco, ele não é só uma gosma que está em volta do peixe, não. Que às vezes o pessoal fala assim, esse peixe tá gosmento. Aquilo ali tem substâncias químicas e biológicas que ajudam na defesa mesmo. É como se fosse a nossa pele, mas ali tem uma biologia dentro do muco, substâncias que já ajudam na defesa. Né? Então, a utilização do sal ela é muito importante. Todo produtor tem que fazer uma dosagem preventiva e a cada mês. Tem muito produtor que deixa saco de sal submerso ali no viveiro, até mesmo pendurado no tanque. O pessoal que faz produção em tanque-rede, né? Tem gente que deixa o saco de sal pendurado ali dentro do tanque-rede para ele dissolvendo aos poucos ali e o peixe ir favorecendo com esse sal ali, tá? Então, o sal é muito importante, muito mesmo. E aproveitando esse gancho do sal, ele é utilizado, além de ser a questão do frio, vou falar na parte do frio, ele até tem aqui um tema para transporte, ele é muito, existe até um artigo do Fernando Kubitschek, que é a versatilidade do sal na aquicultura. Ele fala das utilidades dele, tudo lá do sal, que é muito importante para vários, além de prevenir, né, algum determinado tipo de doença, né, ele faz a prevenção também. É uma coisa importante no transporte também, né, além dessa questão do frio. E tem uma pergunta aqui sobre transporte, mas não vou fazer ela não, mas... Maneiro. Fazer biometria. Toda vez que você for mexer no peixe, utiliza ali sal, porque ajuda muito, muito mesmo. Algumas espécies, esse artigo que você citou é muito importante. Eu acho que todo produtor devia ler e reler e pregar lá na piscicultura. Esse artigo aí do Kubitschek que é muito importante. Lá tem as doses, o pessoal fica curioso para saber as doses. Lá tem doses, tem falando sobre transporte, sobre manejo. Então lá é super completinho. Então, assim, o sal é muito versátil dentro da piscicultura e deve ser utilizado, com ressalva para algumas espécies que não toleram muito sal, principalmente espécies de couro. Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas tilápia, as outras espécies, o pessoal às vezes fica assustado, fala assim, mas o meu peixe não vai morrer com essa quantidade de sal. Não, não vai morrer. E principalmente o seu viveiro escavado ali, ó, tem um fluxo contínuo de água. Você vai deixar entrar e sair e aquilo ali vai diluindo. Mas em casos extremos, a gente precisa fazer um tratamento mais drástico, né? Às vezes a gente faz uma dosagem 7 dias de sal direto, exatamente para ajudar, né, nessas defesas contra o aparecimento de doenças, e não só doenças virais e bacterianas, mas principalmente parasitárias, tá? Show de bola. Eu trabalhei uma época, quando eu estava na universidade, a gente fazia muito tratamento de matriz, então a gente usava muito sal, o extrato de alho também. Tinha outras questões que a gente usava e que a gente usava para tratamento de parasitas e também no caso, seria, me esqueci o nome que a gente chama, mas seriam as feridas no peixe que devido ao manejo, né? E a outra coisa que o sal aqui para nós, né? Nós aqui usa muito água de poços, né? Profundos, na verdade, poço artesiano. E eu digo assim para nós produtores, quando você tiver uma água saloba, nos melhores cultivos que eu já tive para tilápia, foi quando a tilápia era cultivada na salinidade entre 3 e 2 ali, que ela desenvolve muito bem. Ela muda todo o sistema dela de produção. E até para sistema RAS também, a gente usa muito mais salinidade, entre 1, 2, 3 ali, que seria uma salinidade que a gente... e o sal ajuda muita coisa, tá, né? No artigo lá também tem sobre isso também, sobre a função dele no nitrito, né? No caso, neutralizar o nitrito. Tem várias coisas da utilidade do sal na agricultura, pessoal. É muita coisa. A gente poderia fazer uma live só falando do sal aqui. Pra vocês terem ideia. Só tirando a dúvida, aproveitando o sal, deixa eu ver qual o nome dele aqui. Ele pega aqui, o Aurimar. Não. Não, posso usar o sal, posso usar o sal usado no pagado? No caso, ele está perguntando qual o tipo de sal. No caso, aqui é a pergunta dele. É o sal grosso, né? O sal marinho, o sal pra gado, mas é aquele sal branco, tá?
não é aquele sal mineral. Porque aquele sal mineral, ele é até meio cinza, ele é até mais caro, né? Ele custa quase, acho que quase R$ 100 um saco. É aquele sal comum, tá? Sal grosso, sal marinho, sal branco, tá? Show de bola. Deixa eu ver aqui, uma pergunta aqui seria aquela, como a pessoa pode, o salva seria a prevenção, né, contra os aparecimentos de algum determinado, o manejo, né, para prevenir determinados aparecimentos de algumas doenças, no caso, alguns fungos, parasitas, né, durante esse período, né, que o peixe ele dá uma diminuída no metabolismo dele. O que que o produtor pode estar fazendo relacionado a esse tema, né? Sim. Até uma pergunta aqui de uma pessoa que falou assim: o peixe começa a morrer, o que que eu tenho que fazer? Eu já perdi aqui. Acho que é o mesmo, deixa eu ver aqui o nome dele, ele tem umas 3 perguntas É dessas sobre a... uma aqui do Gabriel. E Isso, é quando o o peixe, Gabriel. mesmo com os parâmetros todos bons, o que fazer? A primeira coisa, se o peixe começou a morrer, é porque já aconteceu algumas coisas lá atrás, né? Já passou alguns sinais clínicos que às vezes o produtor não percebeu. O peixe começa a nadar um pouco isolado, né, do grupo, você vê alguns peixes meio que isolado. Tudo é comportamento. Você vai ver o comportamento diferente dos peixes, né? Os parâmetros todos bons, a gente tem que avaliar isso aí com uma ressalva, né? Se tá tudo bem, se tá tudo ok, provavelmente está atrelado a alguma doença que não tem um sinal clínico aparente, né? Não teve, tem que ver se não teve manejo, se não teve alguma coisa aconteceu para o peixe começar a aparecer doente, tá? Então, assim, às vezes a pessoa colocou um outro peixe lá, né? Ou fez um peixamento, tentou fazer uma passada de rede, alguma coisa aconteceu, trocou ração, às vezes acontece. Então, assim, alguma coisa de diferente da rotina aconteceu. Então, você tem que sentar e ir pensando, falar assim, ó, minha ração é a mesma, o meu tratador, a pessoa que trata é a mesma. Então, assim, alguma coisa aconteceu ali nesse intervalo. O que acontece muitas vezes as pessoas tentam salvar o peixe do frio, né? Então eu vou pegar um pouco desses peixes ali, vou transferir, e aí, porque tá na época de frio, então assim, o menos manejo possível na época de frio, porque qualquer manejo pode promover algum tipo de doença nesses peixes. Então, assim, tem que fazer um trabalhinho de investigação, porque alguma coisa de diferente aconteceu, tá? Então, e aí a gente começa a olhar principalmente os sinais clínicos, né? Peixe isolado, peixe já com alguma coisa sobre o corpo, alguma ferida, algum ponto com mais grosso ali, que parece um algodãozinho, né? Um lodo, né? O pessoal relata muito isso. Meu peixe está com um lodo por cima, né? O lodo tá grudando no meu peixe, né? Então, aí, ó, descobriu, ó, Ó, fiz a... tá aí, vem, ó, essa. Então, assim, alguma coisinha de diferente aconteceu, né? Então, assim, a gente consegue ver na memória aí. E aí, o que que a gente faz? Não vamos fazer biometria mais. Então, tá muito frio. Vamos deixar um pouquinho para frente. Vamos espaçar um pouquinho essa biometria, né? Usa o sal. Fez a biometria? Usa o sal, né? Então, lá, entrei com sal e parou. Então, tudo isso. Então, esses sinais clínicos, o peixe começou a aparecer com... O pessoal fala muito isso. O peixe aparece com um lodo em cima. O lodo, meu peixe está enfiando no lodo e está ficando agarrado nele. Né? Isso que a gente mais escuta. Então, assim, o peixe ele fica parecendo um ursinho de pelúcia. Né? Eu falo que parece um ursinho de pelúcia. Porque o que acontece ali? Abriu uma porta, então teve um estresse, às vezes teve um machucado, abriu uma porta ali para
a, a ação de um agente infeccioso, que de início, os principais agentes infecciosos que vão atuar ali são parasitas, tá? Então, tem muito parasita que parece fungo. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, meu peixe está com fungo, porque realmente parece um fungo. Mas muitas vezes é um parasita que se instalou primeiro, e aí depois, associado a ele, veio o fungo. E aí ele começou a desenvolver toda aquela coisa triste, né, e feia que a gente vê. Né? Então, sempre tem uma causa ali inicial, né, uma, um dano na superfície do corpo do peixe que vai promover esse processo infeccioso por um agente, né? Muitas vezes, igual eu falei, primeiro vem um parasita, começa a debilitar esse peixe e aí vem os outros mais graves, fungos e às vezes bactérias, né? Então, primeiramente é fazer todo esse exame de consciência que o Gabriel fez aí, ó, conseguiu até descobrir o que causou a morte dos peixes deles, para a gente começar a identificar esse processo aí de doenças, né, de doenças e até fatos, né, ocorrências de morte mesmo, tá? Sim, muito bom. Pegando esse gancho de morte aí de peixe, né, é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal ter dados, né, ter anotado, manejo, porque às vezes você, quando acontece alguma coisa dessa, na verdade, dessa mortalidade, teve um histórico, na verdade, que alguma coisa, ou um parâmetro de qualidade de água, alguma coisa que aconteceu, ele não vai morrer do dia para a noite, algum sinal, né? E aí a maioria dos piscicultores, principalmente o que eu encontro, muitos dos meus seguidores também ainda são teimosos, não faz nenhum tipo de anotação de dados, entendeu? Não sei se é só o meu, se você encontra muita gente assim, a gente tem os programas tudinho, tá? Eu digo para a pessoa, pessoal, os programas, as tabelas, elas só precisam de uma coisa para funcionar, colocar os dados lá, que aí a gente consegue, mas a maioria dos que eu tenho aqui, eles são, de certa forma, não tem aquele hábito de ir lá e tabelar, botar as informações importantes. E aí isso acaba a pessoa produzindo às cegas, né? Na verdade, não sabe o que está fazendo. E aí a gente sempre fala muito em lucro, né? O negócio, piscicultura é lucro, na verdade, para mim. Eu digo assim, o lucro ele é um resultado. Se você não fizer um bom manejo, um bom acompanhamento, um bom planejamento, ele não vem. E aí é a mesma coisa da morte. A morte do peixe, ele é um resultado de várias ações que o produtor fez, né? E aí aproveita aqui e eu deixo, eu bato de novo para o pessoal aprender a fazer o controle, né? O controle é tudo. Isso. Aí, eu tenho um amigo que ele tem uma piscicultura de tanque-rede e ele anota certinho o dia, temperatura, oxigênio, e ele conseguiu fazer o link de que quando o oxigênio tá do lago, né, do reservatório lá, que é um reservatório grande aqui em Furnas, quando o oxigênio está em 3 miligramas, ele não alimenta. Por quê? Porque ele já teve morte de peixe. Ele alimentou esses peixes em algum momento com o oxigênio nessa faixa de 3 miligramas e ele teve uma mortalidade grande. Então, hoje, ele não alimenta. Se ele mediu lá, deu 3 miligramas, ele não joga ração na água, porque aí é 2 prejuízos, né, Gustavo? Ração e peixe. Isso. E uma coisa, falando em prejuízo aqui, entra numa área que eu vejo muitas pessoas. O peixe, quando na fase de alevina, ele não dá prejuízo. Se ele acontecer uma mortalidade, alguma coisa, é o mínimo. Mas quando ele está ali com 700 gramas, com 1 quilo, e acontece a mortalidade, aí ele já consumiu ração, energia, funcionário, ele já tem um custo enorme, tá? Eu acabei de lembrar que a pergunta aqui era do seu Jair. Ele tinha perguntado: as minhas tilápias estão prontas para abate, porém já esfriou. Posso fazer o abate delas mesmo assim? É a pergunta dele. Chegou, faz abate. Chegou, faz Deixa eu ver aqui. abate. É frio guardar ela no freezer já processada do que... Justamente, essa é uma parte fundamental. Chegou no abate, já faz ele, tá bom? Sim. Boa. Deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta aqui. Raçoamento. Raçoamento a gente já falou bastante, já passou essa pergunta aqui, se adiantou-se. Para a gente finalizar aqui, se é uma pergunta que o pessoal pode dizer, como é que faz
para poder o pessoal te procurar. Tem muita gente perguntando aqui, Gilmar, a tua arroba do teu Instagram, acredito que seja isso, tá bom? O pessoal também, se quiser seguir, basta clicar bem no, deve ter o arroba, mas deixa teu arroba aí, tá? É, Como é que o pessoal faz para te encontrar? Essa é a o pergunta. pessoal pode me encontrar no Instagram mesmo, e é Doutora dos Peixes, tudo por extenso. Tá? Vou até colocar aqui nos comentários, ó. Doutora dos Peixes no Instagram, tá? Tem o Facebook também, mas eu utilizo mais o Instagram, né? Então pode me mandar uma mensagem lá. E lá também tem acesso ao meu WhatsApp, e a gente pode trocar uma ideia lá, marcar uma consultoria, tirar algumas dúvidas que ficaram aí, né? A gente pode conversar mais por lá, tá? Eu queria aproveitar que eu lembro que acho que foi a Camila que comentou aqui sobre questão de suplementação de ração, tá? Boa pergunta. A gente utiliza muito a suplementação da ração na época de frio e até naquele processo de preparação para o frio. Isso é uma coisa muito utilizada. Se eu ver alguém, o Edival aqui também falou sobre questão de pesqueiro. O pessoal nos pesqueiros utiliza bastante, né? A gente tem no pesqueiro uma diversidade de espécies ali, várias espécies tudo junto, um ambiente bem mesclado ali, bem diverso, né? Várias espécies e exigências nutricionais diferentes, né, das espécies. E aí a gente utiliza muito um combo ali de suplementação para ajudar na resistência aí ao frio, melhorar a parte nutricional desses peixes. E uma coisa que é assim, o carro-chefe da suplementação da ração é a vitamina C. Então, é uma coisa até para o pessoal olhar aí no rótulo da ração que você está dando para o seu peixe aí na piscicultura, se tem vitamina C na sua ração, tá? Se tem vitamina C, já é uma ração muito boa. A vitamina C, ela é excelente para a imunidade do peixe, ela ajuda no processo de reprodução. Então, é um nutriente aí fantástico para prevenir esses efeitos do frio, tá? Muito bom. Aproveitar aqui a última pergunta, depois a gente já está ocupando muito tempo aí, e agradecendo. O JV aqui perguntou. Olha, essa pergunta do Ricardo aqui, ele acabou de aparecer. Ricardo é parceiro nosso aqui, muito bem, Ricardo. Ele já fez essa pergunta, acabou aparecendo aqui novamente. Economicamente viável adensar, no caso ele falou adensar nutrição, tá? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso, doutora? Adensar? Como assim? Explica um pouquinho melhor sobre isso. Ricardo. Aí dá uma melhorada na pergunta aí, Ricardo. Tem como? E fazer essa suplementação, incrementar um pouquinho mais a nutrição dos peixes, além da ração? Tem que ver com ele, qual é. Seria isso, Ricardo. Depois ele responde aqui. Aí outra pergunta boa do JV aqui é o quê? Qual equipamento eletrônico vocês usam para medir os equipamentos de parâmetros de qualidade de água? Pode indicar algum, só encontro com preços muito elevados, tá? Doutora, fica à vontade nessa pergunta. Depois de você responder, eu vou aproveitar o gancho, eu vou dizer algumas coisas sobre os equipamentos também, mas fico com você, Torinho. Os equipamentos, eles são um investimento, né? A gente tem equipamentos aí que mede... Inclusive, mandei um orçamento hoje para um cliente, que é uma sonda que eu utilizo, que é uma sonda multiparâmetro. Ela mede oxigênio, temperatura, pH, condutividade, salinidade e sólidos suspensos. Então, uma sonda super completa, e ela tá saindo numa faixa aí de uns 3.500, né? Então, eu tenho um cliente meu tem uma, e eu já tenho ela há 5 anos. Então, é um valor que se dilui, é um investimento. Nunca tive problema nenhum, né? Existem outros equipamentos mais em conta? Sim, existem equipamentos aí a partir de 600, 800 reais. Você já compra um oxímetro que mede o oxigênio e a temperatura e vai te atender muito bem.
O importante é você não deixar de... Se você é um profissional, se você é um produtor que visa comercial, né, a produção comercial, um equipamento desse é básico, é investimento, e esse investimento, você vai ter um retorno dele imediato. Porque, igual eu falei para vocês, esse amigo meu, ele conseguiu linkar o oxigênio à morte dos peixes que ele teve, então ele, a hora que chega em 3 miligramas, ele não alimenta. Duas economias aí, de ração e de peixe. Ele não tem perda de peixe e não tem perda de ração, né? Então ajuda muito, tá? Com relação às marcas, eu vou me manda uma mensagem no direct que a gente manda algumas marcas para vocês. Posso citar várias marcas aqui. A gente tem equipamentos da Alpha Kit, tem equipamentos da Aquanative, tem equipamentos da Axo, tem equipamentos da Instrumenter, esqueci Ah, cara, só eu que tinha dificuldade de falar o nome dessa empresa. É uma coisa assim. É, alguma coisa parecida, É é uma nesse marca, um sentido. escrito vermelho lá, assim, instrumento. Se quiser, eu mando até o contato para vocês. Tem, inclusive, alguns equipamentos que você compra na Amazon. É, aqueles pHmetro no Mercado Livre, você encontra. Então, você compra aí um pHmetro por R$ 300. Então, são... o Ricardo escreveu aí. Então, são equipamentos, é um investimento. É um investimento. Se você é um piscicultor, um produtor de peixe ou qualquer outro organismo aquático aí, camarão, se você é um produtor comercial, eu acho que é primordial você ter um equipamento desse, tá? Muito bom. E aproveitando o gancho, pessoal, é o seguinte, eu falo muito isso. Às vezes as pessoas falam investimentos de 100, de 200, 500 mil, 1 milhão. Muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm ainda a mentalidade de contratar ou um técnico para lhe acompanhar ou lhe orientar, aí às vezes ele não quer investir um pequeno dinheiro, você imaginar, um oxímetro, vamos botar o mais caro que a gente encontra aí, 3.500, na verdade, vamos dizer aqui. Tem uns bem mais caros, mas tem mais o preço aí, entre 3.000, 1.500, 2. Então, um equipamento desse, ao longo do ciclo, antes de chegar no segundo mês, já se pagou, assim, entendeu? É Já. muito mais fácil você. Outra coisa, kit de análise de água também. Tem muita gente que são teimosos, não compra ainda. Então, você que não tem análise de água, quando a primeira coisa que eu pergunto, ou com certeza a doutora pergunta, como é que está a tua qualidade de água? Como é que está teu pH, amônia, nitrito? Ninguém diz, eu não sei. Então, eu digo assim, né, a nossa equipe aqui diz assim, ninguém é vidente, né, para poder identificar por que que seu peixe não cresceu, ou por que seu peixe não está dando lucro. Então, essas análises de água são fundamentais, por isso não hesita. Então, faça um investimento. Hoje em dia é bem mais acessível você ter isso. Então, vocês podem pegar indicação com a doutora, pode pegar indicação comigo, produtos que a gente testa, que a gente já é comprovado. Então, uma coisa que eu digo, faça investimento, faça certeiro, tá? Não corra risco às vezes você guardou, então você economizou, pegou um dinheiro emprestado, pegou um financiamento e botou na piscicultura. Então, não jogue isso fora, por um simples detalhe que é um kit ou um oxímetro, tá bom? Isso é muito rentável, tá? Com certeza. Eu acho que um kit, você pode começar até com aquele de aquário, simplesinho, para você experimentar, né? Misturar a gotinha ali, é brincar. Esse dia eu estava fazendo com um técnico, eu falei assim, parece até que você voltou para a escola, né? Tá fazendo aquelas experiências de escola. Ele falou assim, nossa, é verdade, deu até uma nostalgia aqui. Então, assim, comece com aquele, dali a pouco você já está comprando um profissional ali da Alpha Kit, da Supre. Então, é questão de tempo, mas é questão de priorizar a parte profissional. Então, se você é profissional, você tem que saber essas coisas, você tem que saber. Show de bola. Pegando aqui a resposta do Ricardo, ele reformulou e diz da ração com valores nutricionais maiores, quando ele falou adensar. Sim. Ah, tá. Uhum. Não, com certeza. Com certeza. A gente, igual eu falei, a gente pode, com certeza, se você suplementar essa ração com algum outro produto, hoje existem vários produtos que você pode colocar na ração para uma forma de suplementação que tem um resultado fantástico, tanto em termos nutricional, de aproveitamento dos nutrientes, porque melhora a flora intestinal dos peixes, tá? Assim como também melhora a parte de resistência a doenças,
tá? Então, funciona muito bem e realmente tem um retorno sim, viu, Ricardo? Vale a pena investir. Principalmente se a sua ração não tem níveis adequados, igual eu falei. Dá uma olhadinha lá no rótulo da ração, vê se tem vitamina C. Se não tiver, vale a pena no frio fazer uma suplementação. E é muito simples de fazer. Você vai comprar ali aquele gel para misturar a vitamina C na sua ração, esperar secar um pouquinho e fornecer para os seus animais. Então não tem segredo, né, de como fazer. Muito bom. Pessoal, é mais ou menos isso. Doutora Gilmara, muito obrigado por estar aqui. A gente Obrigada. finaliza aqui, mas eu quero dizer assim, fique à vontade, dê suas considerações finais aí, o que é que você tem a dizer, e aí, fique à vontade, agora a live é toda sua. Não, eu queria agradecer a participação de todo mundo, mesmo a live caindo aí, todo mundo voltou correndo. Acho que estava todo mundo ansioso aí para essa conversa. E realmente é uma preocupação muito grande de quem cria peixe, né? Seja qualquer tipo de sistema, até quem tem peixe aí para lazer. Essa fase, esse período do frio, né? Mas o mais importante de tudo é a gente entender como é a nossa região, né? Igual vocês aí é uma região mais quente, aqui é uma região mais fria, né? Paraná, o pessoal do centro-oeste um pouquinho mais quente, do norte. Então eu falo assim, pessoal, pensar também um pouco ali no planejamento da piscicultura para você criar uma espécie que seja mais adaptada, né? Então quanto mais adaptada for a sua espécie, né, ou uma espécie mais resiliente, como é a tilápia, mais chance de você ter um sucesso aí e ter menos problemas, né, vamos dizer assim. Então, esse planejamento de qual é a espécie ideal, ela é muito importante, porque você vai reduzir muitos dos seus problemas e vai ter muito mais sucesso, muito mais retorno, tá? Eu tenho cliente aqui que esses tempos atrás ele começou a falar comigo, ele queria umas pirarara aqui, uns pirarucu, eu falei assim, ó, fica esperto, porque já avisei, ó, época de frio esse peixe não resiste. Então, não adianta me ligar e falar assim, ah, meu peixe morreu. Eu falei assim, eu já te avisei, né? E aí ele falou em Piraíba. A hora que ele falou Piraíba, eu já falei assim, ó, você está querendo criar o urso polar no Brasil. Então, vai acontecer, né? A probabilidade desse peixe morrer é muito grande, porque é um peixe adaptado a temperaturas mais altas. Assim como o tambaqui aqui pra gente é super crítico, né? Então, o tambaqui quase não sobrevive aqui. Você tem que realmente criar umas condições adequadas. Aí, no caso, por exemplo, um aquecedor é interessante, porque ele não resiste, assim como o pirarucu também. Então, principalmente o pessoal do pesqueiro que quer ter uns peixes diferentes, a gente tem que ser claro com eles, né, Gustavo? Porque a gente não pode prometer coisas que a gente que não vai se cumprir. Né? Então, iludir o piscicultor aí, falar que ele pode fazer tudo isso é uma ilusão. Então, como pode resistir, como pode acontecer eventos de morte. Então, essa verdade que a gente tem que passar para eles em termos técnicos é muito importante e eu tenho muito cuidado com isso. E eu acredito que você também, né? Então, mas eu só quero agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a presença de todo mundo, as dúvidas. Eu sei que são muitas, até outras dúvidas, né, que não foram propostas para o tema da live, mas a gente pode conversar. A hora que a gente abrir umas caixinhas de pergunta, né, a pessoa põe lá no Instagram para a gente responder, né? Quem sabe, né, Gustavo? Porque às vezes a gente Pronto, põe umas caixinhas, fica todo mundo ali fazendo as mesmas aproveita as perguntas. Põe, caixinhas lá, as consultoria é, gratuita lá, que aproveite e faça a pergunta também, tá? Isso é muito exatamente. importante. Exatamente. A gente pode mostrar na prática. Ah, ensina pra gente como é que faz uma suplementação de ração. Olha, eu já dando ideia Olha aí, aí, ó. pessoal, olha, ela dando a abertura aí. Vamos lá, cobrar ela lá no Instagram. Aproveita que vocês estão aqui, quem não Né? segue a doutora, siga ela. Aperrei ela lá, bastante pergunta nas caixinhas lá e fique à vontade. Exatamente. Exatamente. O Gustavo também. Pois, doutor, obrigado, tá? Vou ficar aqui um Obrigada. pouquinho, dar os últimos avisos aqui, o pessoal aqui, Tá e bom. aí, certo? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Pessoal,
É isso, parabéns a todos vocês que estão aqui. Foi muito importante, tá? A doutora trouxe muito conhecimento e valeu muito a pena. Só quero deixar aqui um último aviso, né? A gente tem live na quinta-feira no YouTube, tá certo? Então é isso, boa noite a todos vocês. Vão lá, aperrei a doutora nas perguntas delas, tá? Lá na caixinha de perguntas, lá no direct, lá, sigam ela, tá bom? É importante. E um último aviso, a gente está aberto às vagas para um evento que vai acontecer dia 9 a dia 12 de outubro agora, tá bom? Que vai acontecer chamado Piscicultura e Negócio. Vou mostrar para vocês como você vai fazer uma piscicultura e transformar isso em um negócio em 4 dias, tá bom? Vou ensinar essas aulas todas para vocês, conteúdos, tá? Distribuído, tá? Para quem não está inscrito ainda, é bem fácil. O link está na minha bio aqui, é só subir lá. Você pode clicar no link ou então chamar algum no direct aqui que a gente manda o link e você se inscreve, tá? Então o evento é totalmente gratuito, a gente ensina tudo para vocês lá, tirar dúvida de vocês, quantidade de peixe, enfim. A nossa intenção é conhecer, mostrar o máximo possível de conteúdo para você, tá? Qual o Instagram da professora, da doutora? Doutoras dos Peixes, tá? Pode escrever lá que vai aparecer ela, doutora Gilmara, tá bom? Deixa eu ver aqui a última aviso para vocês. Na quinta-feira a gente está junto, tá? Ou vai ter certificado, pessoal? Não vai ter certificado, que da última vez que eu botei certificado, não é todos, mas deu uma dor de cabeça entregar o certificado, porque o certificado chegava no e-mail e a pessoa tinha dificuldade em abrir, tá? Desculpa aí, mas dessa vez não tem certificado, certo? Infelizmente. Não tem como eu mandar o link aqui, mas pode ir na minha bio no direct, tá bom? Certo? Que a gente manda para você. Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu vi interessante. Acabei aqui passando aqui as perguntas, tá bom? Então é isso. Ah, sim, o nome do artigo que a gente estava falando é a versatilidade do sal na aquicultura, tá? Do professor Fernando Kubitz, tá certo? Então, boa noite a todos vocês. A gente se encontra na quinta-feira e a gente fica ao vivo lá no YouTube, tá? O link vai ficar aqui também no que a gente manda no Stories, tá? Valeu, boa noite a todos vocês. Ótimo descanso, tá? Tchau, tchau.